Olha só, Chicolas, a gente vai ver aqui um vídeo, tá? O maior mistério envolvendo o fato do Endrick não ser colocado para jogar desde o Real Madrid, e até reclamações que o próprio técnico do Lyon vem fazendo, né, do Endrick, né? Vamos ver os motivos do porquê ele não é chamado tanto para ser titular em times, do porquê que os técnicos não confiam tanto nele, mesmo nós do público vendo ele sempre fazer gol, sempre entrar e marcar, e mesmo assim os técnicos, como o próprio Ancelotti, tem alguns problemas com ele aqui, e a gente vai entender isso. Antes, não se esqueça do sorteio da Telekisser, que é hoje, tá, rapaziada? Hoje, às 8 horas, você acompanha totalmente ao vivo aqui no Michael Kisser News. Você ainda tem chance de participar, só ler o QR Code e participar da Telekisser. No mais, bora ver esse vídeo aqui então, Chicolas? Bora! Partiu aqui então. Por que Endrick não joga? O maior segredo revelado. Porque parece que ninguém... É uma coisa assim que eu já falei pra vocês, a gente gosta de ver alguns vídeos de IA aqui, aí você deve falar, não, meu Deus, mas por que você tá vendo vídeo de IA? Porque aí meio que fica uma criação própria, né? Você tem uma máquina, teve um rapaz que fez o vídeo via IA aqui também, o nome do canal, Lendas do Futebol, mas o texto é feito por IA, né? O roteiro é feito por IA, a voz é feita por IA, então a gente também fica aqui assistindo para julgar, né, a qualidade, né, que tá nesse material aqui. Então, bora lá? Bora ver então. Que parece que ninguém confia em Endrick nos últimos meses. Porque quanto mais você olha para a situação do Endrick, menos sentido ela parece fazer. Estamos falando de um dos maiores talentos revelados pelo futebol brasileiro nos últimos... E sempre que entra marca, sempre que entra resolve. anos. Um atacante que sempre foi tratado como fenômeno, que chegou ao Real Madrid cercado de expectativa e que praticamente toda vez que recebe uma oportunidade, consegue mostrar alguma coisa diferente. Mas... ia ser muito chato, né? Envolvendo, por exemplo, a comparação com o Yamal, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, o Yamal, desde os 16 anos de idade, marcando gol na seleção e tal. Mas desde essa idade, né? Deixam ele jogar, né? Deixam ele ser titular dos times e tudo mais, né? Agora ele é titular incontestável lá do Barcelona. E o problema é que ele tava lá no Real Madrid, não sei se vocês se lembram dessa época, e era antes do Mbappé chegar. Se o Mbappé não tivesse chego, né, cara, ele ia ser o centroavante ali jogando junto com o Vinícius Júnior, muito provavelmente. Mas daí chega o Mbappé, né? Aí já era pra ele. Aí ele não consegue mais entrar nunca mais. Mas, né, até quando ele tava entrando, ele tava sempre marcando, né, fazendo gol. Ele continua no banco. Primeiro foi com o Dorival Júnior na seleção brasileira, depois com Carlo Ancelotti no Real Madrid, depois com o Xabi Alonso. Os treinadores mudam, os sistemas mudam, os companheiros mudam, mas a história continua praticamente a mesma. É justamente aí que surge a dúvida. Será que existe algo que nós não estamos vendo? Será que... tem muita gente que fala que é a New Balance, né? Porque ele é o único que não é patrocinado pelas grandes marcas, Puma, Nike, Adidas, não sei se qualquer outra. Ele é da New Balance. E é o único da New Balance, por exemplo, da seleção brasileira, também do Real Madrid. Problema de comportamento? Será que existe alguma questão nos bastidores? Ou será que a explicação é muito mais complexa do que parece? Porque quando a gente olha apenas para dentro de campo, fica difícil entender. Endrick é aquele tipo de jogador que não precisa de 90 minutos para chamar a atenção. Muitas vezes ele precisa de 15, às vezes de 10, e em alguns jogos, de apenas uma bola. Foi assim diversas vezes na temporada. Enquanto muita gente ainda tentava entender por que ele estava na reserva, ele continuava fazendo aquilo que atacantes fazem de melhor, colocando a bola na rede. E talvez seja justamente isso que torna toda essa situação tão estranha. Oh my God, Endrick! Quando um jogador fica no banco, existe uma... Nossa, botou o Endrick velho ali. Aquele Endrick por IA ali, tá velho. Tão estranha. Porque normalmente, quando um jogador fica no... Olha, caramba! O Endrick daqui 10 anos. Existe uma justificativa clara. Ou ele tá mal, ou está sem confiança, ou não consegue render quando recebe oportunidades. Mas esse nunca pareceu ser o caso do Endrick. Quando ele entrou pela primeira vez em jogos importantes do Real Madrid, mostrou personalidade, mostrou coragem, mostrou que não sentia o peso da camisa. E convenhamos, isso não é algo... Marcou gol. Estamos falando de um garoto que saiu do Brasil diretamente para o maior clube do mundo. Um ambiente onde a pressão é absurda, onde cada toque na bola vira notícia, onde qualquer erro é analisado por milhões de pessoas. Mesmo assim, ele nunca pareceu intimidado. Muito pelo contrário. Parecia até gostar da responsabilidade. E foi exatamente isso que chamou a atenção em vários momentos da temporada. A voz dele me lembra um pouco do detetive youtuber. Gostar da responsabilidade. E foi exatamente isso que chamou a atenção em vários momentos da temporada. Quando muita gente esperava que ele apenas ganhasse experiência, ele começou a entregar gols. Entrava faltando poucos minutos, recebia poucas oportunidades, mas quase sempre deixava alguma impressão positiva. Só que, curiosamente, isso nunca foi suficiente para mudar sua condição dentro do elenco. A vaga de titular continuava distante, e quanto mais isso acontecia, mais os questionamentos aumentavam. Afinal, o que falta para Endrick? Porque talento parece não faltar. Personalidade também não.
capacidade de decidir jogos muito... Tem muita gente que fala, né, que saiu da última notícia, né, que tem muito também de disciplina tática, né? E parece que os técnicos pedem pra ele assim, ó, você vai ter que marcar o zagueiro, ir pra cima, botar pressão no zagueiro e marcar ele. Aí no final das contas ele não marcava, ele ficava aberto, pedindo a bola. Aí às vezes ele recebia a bola e marcava o gol, aí o técnico ficava puto igual, porque não foi isso que ele pediu pra fazer. Ele acabou marcando o gol por sorte, entre aspas, porque ele é iluminado, digamos assim. Mas geralmente dizem que é essa a reclamação. menos. Então por que tantos treinadores continuam demonstrando cautela quando o assunto é dar sequência ao brasileiro? Algumas pessoas acreditam que a resposta tá no dia a dia, nos treinamentos. Olha, essa jogada aí, quem viu, né, sabe que foi uma grande polêmica na época, né, porque ele tinha o Mbappé do lado dele esquerdo, né, quando ele chega mais próximo do gol. Ele poderia passar não só pro Mbappé, mas também recuar a bola pra trás, e ele decide dar um chute pro gol. Ele dá um chute, até assusta o Mbappé e faz o gol. Mas imagina se ele não fizesse. Ele ia ser extremamente criticado, cara. Tá no dia a dia, nos treinamentos, na adaptação ao futebol europeu, na necessidade de evolução tática. E essa é uma possibilidade real. Não seria a primeira vez que um jovem talento precisasse de tempo para se ajustar às exigências de um clube como o Real Madrid. Mas existe outro detalhe que chama a atenção. Em alguns momentos, as críticas recebidas por Endrick pareceram mais duras do que o normal. Quando tentou uma finalização de cavadinha, por exemplo, Carlo Ancelotti não escondeu sua insatisfação. Ah, sim. Isso aí, mas querendo ou não, isso aí, né, é foda, né, cara? Tem que ter um... É que quando o cara faz, é elogiado. Quando não faz, é criticado. Não tem como. É uma cavadinha, velho. O treinador foi a público dizer que o atacante... Mas isso aí é excesso de confiança também, né, cara? Num jogo desse maluco meter uma cavadinha dessa é muita confiança, tá doido? Aí, tipo assim, o Neymar fazia bastante esse tipo de jogada, o Messi também, mas é porque eles marcaram 1 milhão de gols assim. Aí eles têm mais confiança, né, cara? O Neymar marcou muito gol assim contra jogador brasileiro, né? Então, quando ele chegou lá, tava treinado já. Sua insatisfação. O treinador foi a público dizer que o atacante precisava aprender determinadas situações do jogo. E normalmente, Ancelotti não costuma expor seus jogadores dessa forma. Isso gerou ainda... Até ele próprio disse, né, na última entrevista coletiva, que não fala dos jogadores individualmente, né? Aparentemente no Real Madrid não era assim. Quando é sobre o Endrick pra falar mal, aparentemente não é assim. Ainda mais debate, porque para muitos torcedores parecia um excesso de cobrança para um cara de apenas 18 anos na época. Outros defendiam o treinador, argumentando que o Real Madrid exige maturidade máxima. É aí que tá, né? Tô pausando bastante vídeo porque é IA, tá, rapaziada? Eu tenho que criar também o conteúdo. Ele é muito criticado em cima de coisas que, por exemplo, se é o Yamal errando um chute desse aos 17 anos de idade, todo mundo fala, normal. É o que o Yamal tentaria fazer, tentaria encobrir e o goleiro pegou. Ninguém ia criar uma polêmica em cima. Independentemente da idade. E aí começa uma discussão interessante. Será que Endrick tá sendo cobrado porque é diferente? Porque quando você observa sua trajetória, percebe uma característica que acompanha sua carreira desde as categorias de base. Personalidade. Ele nunca foi um jogador comum. Nunca foi aquele atleta que apenas seguia o roteiro. Sempre teve personalidade forte. Sempre tentou jogadas difíceis, sempre assumiu riscos. E jogadores assim costumam dividir opiniões. Enquanto alguns enxergam confiança, outros enxergam excesso de ousadia. Enquanto alguns veem coragem, outros veem precipitação. Talvez parte da explicação esteja justamente aí. Mas existe outro fator que não pode ser ignorado: a concorrência. Porque muitas vezes a discussão acaba ficando emocional. E esquecemos um detalhe importante: Endrick não disputa a posição em qualquer clube. Ele disputa a posição no Real Madrid, um elenco recheado de estrelas. Um time que possui alguns dos jogadores mais caros e mais midiáticos do planeta. Ganhar espaço em um ambiente desses não é simples pra ninguém, nem mesmo pra um fenômeno brasileiro. Aqui entra nos bastidores do futebol. Influência dos patrocinadores, hierarquia, jogadores consolidados, pressão por resultados, interesses comerciais, exemplos... Isso aí de influência de patrocinadores é até triste, né, cara? Tu saber que, tipo assim, pô, tal jogador foi convocado porque é de tal marca, tá ligado? Sendo que nem era o melhor. Mas tipo assim, isso aí não tem provas, mas todo mundo pensa que também é assim que funciona assim, não tem como, né? Tem como, tá? Porque a CBF tem patrocínio da Nike, por que não ia ser formidável pra eles chamarem mais atletas que a da Nike, né? Óbvio que seria, né? É possível saber até que ponto isso influencia, porque isso aumenta a credibilidade. Banco, poucos minutos, expectativa gigantesca, 19 anos, mudança de país, mudança de idioma. Lyon foi foda, hein? Lyon jogando muito. Mesmo assim, sem reclamações, sem entrevistas polêmicas, sem indiretas, só trabalhando. E aí, talvez essa seja a maior qualidade do Endrick, porque muitos quebrariam. Ele continuou. Explosão no Lyon, gols, assistências, adaptação rápida, aprendendo francês, confiança do treinador. Pior que é, cara, o Endrick, quando ele foi pro Lyon, ele já deu uma entrevista em francês, assim, falando normalzão, assim, falando pá. Ele é muito dedicado à parada de ser jogador de futebol, velho. Garoto que parecia não ter espaço, voltou a mostrar exatamente o mesmo jogador que encantou o Brasil.
E a Copa de 2026 só deixou tudo mais estranho. Se tinha um momento em que muita gente imaginava que a situação do Endrick mudaria, esse momento era a Copa do Mundo de 2026. Porque até ali sempre existia uma justificativa. No Real Madrid, a concorrência era absurda. Tinha Mbappé, tinha Vinícius, tinha Rodrigo, tinha Bellingham. Sempre Não, porque ele vai interrogar. dava pra dizer que era cedo, que ele precisava amadurecer, que ainda teria seu momento. Mas a Copa chegou. E, curiosamente, as perguntas continuaram as mesmas, porque o Endrick seguia fazendo aquilo que sempre fez. Entrava e entregava. E mesmo assim, Sempre, né? continuava começando no banco. E aí... Isso que é loucura, velho. O Endrick entra e marca gol. Entra e marca gol. E nunca vira titular. Nunca vira titular, cara. E que muita gente começou a se perguntar. Até quando? Porque estamos falando de um garoto de apenas 19 anos, mas que já demonstrou uma maturidade absurda. Isso é o doido, porque se começa assim, né? Daqui a pouco ele tá com 25 e tá ainda nessa, sabe? Tipo, não vamos entrar. É um menino ainda, sabe? Um jogador que não reclama em entrevista, não faz cara feia, Fica não só cria na promessa. crise, não manda indireta em Pois rede é. social, simplesmente trabalha e espera. Só que existe um detalhe importante. Esperar é fácil quando você não tem qualidade suficiente. Esperar é natural quando você ainda não tá pronto. Mas quando você mostra em campo que pode ajudar, quando responde É estranho. toda vez que recebe minutos, a pergunta começa a ficar inevitável. O que mais falta pro Endrick? Porque a sensação é que o sarrafo pra ele parece sempre mais alto. Se faz um gol, dizem que foi pouco tempo. Se joga bem, dizem que precisa de mais experiência. Se entra e decide, dizem que é cedo demais pra se titular. E enquanto isso, outros jogadores recebem oportunidades maiores, mesmo sem entregar mais dentro de Sim. campo. E talvez seja justamente isso que esteja incomodando tanto o torcedor brasileiro. Porque ninguém tá pedindo que o Endrick seja tratado como dono do time. Mas também é impossível ignorar uma pergunta simples. Quantas oportunidades um jogador precisa aproveitar para merecer mais minutos? Porque a Copa do Mundo... Cara, mas às vezes eu penso também, né? Não sei se vocês têm essa sensação, não sei se vocês lembram da seleção de 2011. Logo depois, acho que não, né? Tem muita gente muito jovem aqui. Mas quem lembra, sabe que, por exemplo, depois que acabou a seleção de 2010, eu acho que foi o primeiro técnico da seleção foi o Mano Menezes. E ele renovou tudo. Ele tirou, era só novinho. Neymar, era só os novinhos. Danilo, bem novinho. Todo mundo novinho. Todo mundo bem novinho. E era a nova seleção do zero, sabe? Todo mundo novinho e era uma nova cultura. Ele começou uma nova cultura. Porque antes, ali, quando tava com o Dunga, né? Era bem rígida a parada também, né? O Dunga, ele era um cara mais de... Tinha que usar terno e gravata pra chegar no treino e tudo mais. Ele era bem assim. Aí quando chega o Mano Menezes, chega o Neymar e tudo mais, o Neymar acaba sendo o cara que encabeça ali aquela nova seleção. Aí chega o momento, né? Ousadia e alegria e tal. E foi um momento muito top, cara. Que aí chegou até 2014 e a gente... Cara, quem não foi enganado achando que a gente não ia ganhar em 2014 tá mentindo, cara. Porque a seleção tava jogando muito, cara. Ganhou da Espanha, campeã mundial, né? Na Copa das Confederações. No Brasil ganhou 3-0. Então muita gente acreditava. Mas daí depois de 2014, né, a gente percebeu também outra parada que a nossa seleção tem algum problema muito forte emocional, velho. Algum problema, tipo, cai muito na pressão, fica muito em choque, velho. Porque a gente ganharia tranquilo da Bélgica em 2018. Eu acho que ganharia, até virando o jogo, até virando. Ganharia também da Croácia, obviamente, né, em 2022. E foi tudo mental, cara, tudo mental. Tudo umas burrice muito toscas, sabe? Não espera. Ela é cruel. Ela não dá segunda chance. E em torneios curtos, muitas vezes basta um lance, um gol, uma jogada, um momento. Foi assim com vários jogadores ao longo da história. E talvez verdade. seja por isso que a insistência em manter Endrick no banco cause tanta discussão. Porque ninguém sabe se ele será o protagonista do Hexa. Mas existe uma coisa que boa parte da torcida já sabe. É impossível descobrir do que ele é capaz se ele continuar assistindo aos jogos do banco de reservas. E talvez, anos depois, a pergunta que fique não seja por que Endrick não foi titular, mas sim por que demoraram tanto pra confiar nele. Toda vez que duvidaram dele, Endrick respondeu dentro de campo. E a Copa de 2026 Daí vai botar ele errando na cara do gol. parece ser mais um capítulo dessa mesma história. Só que agora, diante dos olhos do mundo inteiro. E mesmo diante de todas essas dificuldades, Endrick continua fazendo algo que poucos conseguem. Ele continua sendo assunto, continua gerando debate, continua fazendo torcedores perguntarem a mesma coisa depois de cada partida. Por que ele não joga mais? Talvez porque os treinadores enxerguem coisas que nós não enxergamos, talvez porque o processo de desenvolvimento seja mais longo do que imaginamos, ou talvez porque ainda existam bastidores que o público simplesmente desconhece. A verdade é que, neste momento, ninguém sabe exatamente. Mas uma coisa parece certa. Sempre que recebe uma oportunidade, Endrick faz de tudo pra mostrar que tá pronto. E é justamente por isso que essa história continua longe de acabar. Esse é o vídeo, rapaziada. Acabou do nada. Acabou os créditos do cara. Enfim, esse é o vídeo aqui, rapaziada, do Lendas do Futebol. Tá? Lendas do Futebol tem um canal aqui
via IA. Ele acabou de lançar esse vídeo, então eu tô divulgando aqui pra vocês, tá, rapaziada? Tem apenas 156 views. Isso então, aí foi pegar lá no submundo do YouTube. Se inscreva lá no canal do Lendas Futebol, tá, rapaziada? Tá iniciando aí no YouTube, merece esse reconhecimento, tá? Tamo junto, até a próxima. Ele tá espalhando mais um boato. Let's go. Isso é Mike, let's go. Ele tá espalhando mais um boato. Eu vi no Michael Kiss News uma notícia nova. Não sei como que explico o canal dele aqui pra roda. Ele não é de nenhum nicho, nenhum canal que é